A gente vai começar a conversa com a governadora Isolda Sela, que está se despedindo do governo dia 31. Ela vai dar o lugar a Eumano de Freitas, eleito no último pleito. E ela vai assumir um posto importante no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o cargo de secretária executiva do Ministério da Educação, que é o principal da estrutura da pasta, depois do ministro Camilo Santana. A governadora está conosco, a gente agradece sua presença. Já vou fazendo a primeira pergunta. Um novo desafio, governadora Isolda, diante dos muitos que a senhora assumiu à frente do Estado. Qual é a visão que a senhora tem no final de seu mandato como governadora? Bom, a primeira visão e constatação e pela vivência da importância de um trabalho que se desenvolve de uma forma comprometida, tendo os compromissos firmados como sempre um norte da gestão e foi isso que nós, ao longo desses, e aí eu posso dizer desses 8 anos, Exato. 7 anos, 7 anos Como e 3 vice. meses sob a condução do governador Camilo Santana, esse período agora sob a minha responsabilidade direta, mas continuando nessa mesma sintonia, nessa mesma toada, de procurar fazer as entregas e prestar contas à população sobre os compromissos assumidos. É claro que isso não significa, em nenhuma das áreas, que nós tenhamos zona de conforto, que as coisas foram todas resolvidas. Claro que não, né? Nós temos também muito presente, muito ciência com relação aos desafios que ainda, claro, desafios que existem, mas um trabalho vigoroso. Isso eu sei que Qual foi a área que mais lhe deu trabalho? Na verdade, assim, tem umas áreas. Eu vou citar, por exemplo, a saúde, que é uma área que é muito sensível, muito sensível, porque a necessidade da pessoa com relação à questão, a um problema de saúde, né, especialmente quando é de gravidade, é ali, né, naquele momento, é difícil adiar e eu penso que essa é uma daquilo com que nós nos deparamos e nós enfrentamos ainda, especialmente sensível para mim, porque nós temos muito trabalho realizado, melhoria tanto na descentralização, de forma a que os serviços cheguem mais perto da população, como também melhoria do atendimento, melhoria na relação com os municípios, na cooperação. Para você ter uma ideia, um recurso que era compartilhado com os municípios em função dos seus resultados e do seu empenho com aquilo que lhes cabe na atenção básica. Era em torno de 175 milhões, passou para mais de 500 milhões, quase 550 milhões, um recurso exatamente destinado a induzir e a reconhecer o esforço deles. Eu estou citando isso, entre outras tantas melhorias, mas com certeza muito nos desafia ainda. Tem outra área com essa população também. ainda pena. Outra área, assim como saúde, tem essa de segurança. E a senhora esteve à frente do programa Ceará Pacífico, um projeto que foi mais para integrar as forças de segurança. O balanço que a senhora faz do Olha, Ceará Pacífico? nós temos o pacto, né, por um Ceará Pacífico que foi estabelecido, exatamente como você diz, um dos focos era a articulação e o engajamento. Eu penso que nós temos uma situação bem diferente hoje, sabe, Nonato, com relação a isso. Tanto no que diz respeito à integração e articulação dentro das forças nossas, do Estado, do governo, a Polícia Militar, a Polícia Civil, PEFOSSE, bombeiros, Penal, outros penal parceiros, também, né? o sistema de administração penitenciária, que também um braço muitíssimo importante nessa questão do enfrentamento da violência. Então, hoje, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que nós temos um ambiente de engajamento e de articulação muito mais efetivo, muito mais real. Além da parceria e do engajamento e da articulação com os órgãos de Estado e que fazem parte do sistema de
de Segurança e Justiça, como o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Ministério Público, Defensoria, outros órgãos também na esfera federal, que são também muito importantes e que as coisas as respostas, né, têm muitíssimo ali a corresponsabilidade desses órgãos. Então, eu penso que isso é reconhecido também por eles, é uma coisa que precisa ser cada vez mais fortalecida. A senhora está deixando o governo cearense vai assumir com Camilo a coordenação da área de segurança. Nessas negociações, a senhora chegou a ser cotada para chefiar o ministério, que era o seu nome, a imprensa do Sul também sempre evocava a importância sua. E depois, para a Secretaria de Educação Básica, ficou como secretária executiva, o segundo mais importante. Como é que foi essa costura de negociações? Qual o papel da secretaria para o ouvinte ficar atento? Na verdade, eu considero que essa projeção do Ceará e inclusive o olhar do presidente Lula, né, para ter essa presença e essa representação, que não deixa de ser uma representação do Ceará, pelo trabalho nosso, pelo trabalho aqui de tantas engajadas nessa nossa grande rede. E aí eu falo tanto da nossa própria rede estadual, como também dos municípios. Sempre acho importante ressaltar isso. Para mim, isso foi um reconhecimento. E como o presidente vem fazendo nas suas falas, e eu mesma tive a oportunidade de ouvir isso diretamente dele, de quando ele cita o foco prioritário na educação, ele cita a educação como sendo uma das prioridades do seu governo, ele destaca a educação básica, que é uma experiência importante aqui no Estado, né, esse processo todo de melhoria da educação básica, porque, Nonato, as crianças estão aí, como se diz, pelo meio deste Brasil, sem conseguir aprender a ler. Um percentual já era alto, já ficava em torno de 50%, 60%, e com a pandemia veio acentuar isso ainda mais. agravou muitíssimo. Então, se este país, né, vamos pelo afirmativo, este país precisa tomar uma decisão mesmo de garantir a aprendizagem das crianças, de melhorar a escola pública, porque é um dos pilares que sustenta uma mudança que nós tanto precisamos, uma mudança de sociedade para melhor. A estrutura da sociedade tem a sua base exatamente nessa área aí, e por isso é tão importante. Carla Moura, governadora, junte-se a nós. Muito bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Queria ampliar mais sobre esse assunto, né? Esse desafio da alfabetização na idade certa, como a senhora bem comentou, o ministro Camilo Santana também chegou a comentar que isso é uma prioridade realmente do governo Lula. A gente sabe que muita gente já pensa nisso. Quando fala em ensino básico, a gente pensa em prefeituras, né? Então vai precisar existir um diálogo com as prefeituras. Tem a recuperação aí, como a senhora bem citou, da questão da pandemia. A gente sabe que muitas crianças ficaram ali pelo caminho, e aí eu queria saber qual vai ser o movimento nesse primeiro sentido, assim, de alfabetizar, recuperar e alinhar essas ações junto às prefeituras. O que deve ser feito aí já no primeiro ano, por exemplo? Eu acredito que o que deve mobilizar aí o ministro Camilo Santana e a todos nós, a equipe, vai exatamente nesse sentido que você está destacando, Carla, sabe? Nós precisamos organizar esse pacto nacional, vamos dizer assim, esse chamamento mesmo de estados e municípios, porque é dessa cooperação que nós precisamos para que as coisas aconteçam. Ninguém faz nada sozinho, eu não acredito que seja possível fazer alguma coisa centralizada, é o Ministério que vai resolver as coisas, que vai chegar lá nas escolas, claro que não. E nem se trata só também de repassar recursos, né? E não se trata só de repassar recursos. Recurso é muito importante, claro, e necessário, mas você fala muitíssimo bem quando destaca isso. Não se trata só de passar recurso. Tem que ter uma agenda, tem que ter
mapa de navegação, tem que ter uma melhoria de gestão de processos, tanto em nível de secretaria... essa ideia do mapa de navegação, porque nenhum marinheiro na vida consegue chegar ao porto se não houver realmente o atendimento às cartas náuticas. Exatamente. E na vida da gente tem que ter um GPS, né? Ah, verdade. Pois, eu acredito nisso, sabe? Acredito porque foi a nossa experiência. Seja na experiência no município, depois no estado, nós sempre contamos com essa carta de navegação. E isso, governadora, foi uma coisa construída, né? Não é, a gente sabe que não é no estalar de dedos que as coisas se resolvem. Em 4 anos, né? Qual é a sua ideia? O que é que dá para fazer para começar essa construção a nível nacional e, quem sabe, trazer resultados como a gente já vem vendo aqui no Ceará na educação? Eu penso que é um tempo importante, claro que não suficiente para resolver tudo, óbvio que não, nós vivemos isso aqui, esse processo, mas eu acho que dá para fazer, assim, dá para ter resultados muito efetivos. Na melhoria de aprendizagem, eu acho que é possível já ter uma elevação de resultados com relação à aprendizagem das crianças, na alfabetização e também nas outras etapas, e principalmente uma ambiência voltada para esse compromisso irrestrito com a educação. Mais compromisso do que qualquer iniciativa de reforma. Eu acho que o compromisso e o sentido de responsabilidade com o cumprimento de metas, isso aí abre uma porta. Algum desenho de reforma educacional que na sua mente? Não, eu penso que ainda não temos essa, desenho com relação ao que se possa chamar de reforma, não. Mas, com certeza, e esse é muito o estilo, né, que nós conhecemos do governador Camilo, é exatamente ouvir as pessoas, fazer aí chamamentos de especialistas, de técnicos, de gente que está no serviço, ouvir os diversos setores que, de alguma maneira, têm responsabilidade com isso, inclusive o setor produtivo, sabe? Porque é aquela coisa, todos nós devemos saber e entender a importância que tem uma boa escola para este país crescer e se desenvolver e dar oportunidades melhores de vida às pessoas. Então, eu penso que essa questão aí vai ser, com certeza, uma estratégia principal do Camilo. É evidente que há uma agenda que certamente será definida pela senhora e pelo ministro Camilo. Agora, como educadora, a senhora, claro, que deve ter opiniões sobre áreas da educação que precisam ser dimensionadas. Eu vou lembrar aqui o Enem, que teve problemas nos últimos anos e que precisa ser dimensionado para uma estrutura melhor. Há condições realmente de fazer um trabalho junto ao Enem? Com certeza, com certeza. Eu penso que a formação das equipes vai responder muito a isso. Nós temos pessoas realmente qualificadas, porque nós vimos, assim, esses anos, né, mais recentes do governo Bolsonaro, que a presença de pessoas em lugares, assim, de forma indevida, não indevida no que eu quero dizer, assim, com relação ao perfil mesmo, sabe? Pessoas que não têm características do que estavam atuando. Tem coisas muito específicas ali. O INEP, por exemplo, que é o responsável direto pelo Enem, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, exige gente que tenha um perfil e uma competência para lidar com aqueles desafios que são relacionados à avaliação e ao Enem. Então, colocar gente muito despreparada. E que, assim, além de despreparo, que não se dispõe a ouvir os outros, a ouvir quem sabe, né, isso é muito, muito ruim. Então, eu acho que nós temos aí com certeza, muitos desafios. O Enem é sempre o pensamento de aperfeiçoamento, né, sempre, porque se mostrou como uma ferramenta muito importante para essa questão da entrada dos jovens nas universidades.
E com certeza muito trabalho. Para quem ligou o carro para ir para o trabalho e de repente, quem é que está... Hoje a governadora Isolda amanheceu, madrugou aí na rádio. Ela veio aqui exatamente para fazer esse balanço da sua passagem pela vice-governadoria, pela governadoria e agora abrindo um olhar muito mais para o futuro junto ao ministro Camilo. Carla Moura. Ainda falando sobre esses movimentos, né, existe aí um movimento muito claro no governo Lula de o chamado revogaço, né? Isso passa por diversas áreas, segurança e educação não está de fora disso. E aí muito se fala na questão do programa de escola cívico-militar. Né? Eu queria saber qual é a sua opinião sobre esse modelo de ensino, assim como o homeschooling, que também entrou muito em discussão nos últimos anos. Uhum. O homeschooling, que é o direito, a possibilidade das crianças terem o seu processo escolar em casa, eu sou muito crítica a esse modelo, a essa proposta. Eu vejo que a escola é essencial para compartilhar com as famílias a educação e a formação dos jovens, compartilhar a responsabilidade intransferível das famílias, mas a escola, porque a escola garante a convivência necessária. Na escola, as crianças têm a oportunidade de aprender, claro, tanto as questões acadêmicas como também a formação mais integral, os valores, o respeito e tantas coisas importantes que a gente pode aprender no meio dos outros e contando com bons professores e principalmente nas condições que nós temos das famílias e da população brasileira. Que há uma necessidade de ir à escola até para se alimentar. Eu nunca entendi e até faço aí algumas apostas que não preciso necessariamente comentar aqui, mas esse interesse, o Ministério da Educação achar que homeschooling é uma coisa que é uma pauta que seja significativa para a sociedade brasileira, para as famílias e tal. Eu só me vem assim, eu só penso assim, este povo não conhece o Brasil. A sensação que me dá eles não conhecem o Brasil, eles não sabem do que estão falando. E com relação assim, às escolas cívico-militares, eu penso que a gente deve sempre chegar e chegar de forma respeitosa e procurando compreender, procurando inclusive interagir com aqueles sistemas que têm e que tiveram e que apostaram nessa experiência. Aqui, mais uma vez, eu acho muito complicado pensar numa proposta assim, de grande escala, de uma proposta vinculada a determinadas ideologias ou a determinados valores, no caso, essa questão, por exemplo, dos valores e que a gente pode dizer assim, do padrão de referência militar. Eu acho que nada justifica o comprometimento da gestão com uma expansão dessa em larga escala. Nós precisamos garantir, em larga escala, uma escola que funcione bem, de forma com uma boa estrutura. Nós precisamos garantir uma escola que tenha professores formados, capacitados, que estejam todo santo dia dando as suas aulas. Nós precisamos garantir apoio e suporte para programas de melhorias do currículo de aprendizagem. Nós precisamos avaliar isso. E aí os sistemas, cada um deles, enriquece os seus processos a partir de projetos significativos, como vincular os meninos com o compromisso com a comunidade, com o compromisso com eles mesmos, seus projetos de vida, tanta coisa bacana que pode acontecer na escola. Agora, nos comprometer com uma padronização ideológica ali, eu acho isso inadequado. As especificidades tem, por exemplo, nós temos as escolas indígenas. Claro, estão ali nas comunidades,
indígenas, que se autodenominam, que têm a sua referência, as comunidades quilombolas. Nós temos, por exemplo, e aqui no Ceará, nós temos lindas escolas do campo, do MST, que tem uma presença do MST ali na gestão, trazendo coisas que são significativas para a formação dos jovens e em assentamentos. Nós temos colégios agrícolas, né? Nós temos escolas, sim, as escolas agrícolas, escolas de família agrícola. Nós temos as escolas militares, né? Nossas também maravilhosas escolas em termos de resultados da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro Militar, escolas que dão aí lindos exemplos. Tá, tudo isso tem cabimento e tal. Agora, fazer escala e de uma coisa que eu considero uma distorção. É porque a coisa do militarismo vai garantir que a escola tenha disciplina ou tenha não sei o quê. Não é assim. Nós devemos sim ter disciplina, o ambiente da escola tem que ter disciplina, tem que ser ordeiro, tem que ser... Mas não precisa um comprometimento com um tipo de padrão assim. Eu acho que isso é também um mau entendimento da coisa. A senhora colocou uma palavra que diz tudo. Convivência. Conviver. Viver com. Me lembra os pais de Buda, o Gautama, que disseram, não, meu filho não vai se misturar com as classes menores, que eram consideradas menores. Vai ter todos os professores, eu vou contratá-los, eles vão ficar aqui, ele vai aprender tudo. E um juiz que chegou a ele disse, não, ele vai ter o aprendizado teórico, precisa conviver com seus pares, ele vai aprender a realmente se humanizar convivendo com todos. E acho que a convivência é tudo. Chegou a dizer que não tem planos para filiação partidária. E o Partido dos Trabalhadores não conseguiu lhe atrair. E o que a senhora pensa também sobre as divisões políticas, as fragmentações que o PDT deixou na sua alma? Não deixou na minha alma, não. Porque eu penso que foi ali um momento mesmo de divergência, de visão. O que eu, e juntamente com outros, senador Cid, governador Camilo, entre outros, defendíamos a continuidade de um projeto, a possibilidade de seguirmos com essa base expandida, sempre fortalecida, porque isso tem se mostrado benéfico. Não é um projeto pessoal, mas é um projeto coletivo. Eu penso que se a gente observa ao longo desse tempo, nós vemos essa movimentação sempre garantindo uma base ampla. Eu acho que é um dos diferenciais do Ceará isso, sabe? Uma ambiência propícia para governar. Eu sei que, claro, tem sempre as diferenças e isso faz parte, mas nós prevalece um entendimento sempre por aquilo que é mais importante para a população. A gente vê isso na forma como a Assembleia aprova os programas, os projetos enviados, autoriza os serviços apresentados, porque nós sabemos que grande parte daquilo que o governo realiza precisa da autorização da Assembleia. Então, isso é muito importante. Não foi possível, né? Teve realmente ali uma intenção e um projeto político que o interesse, a intenção de uma candidatura do PDT, e nós tivemos que lidar com a divisão. Eu, naquele momento, um período depois, quando realmente as candidaturas foram firmadas, eu considerei importante pedir a minha desfiliação, até porque eu estou, né, mas já com essa responsabilidade de governar o Ceará, e, portanto, tendo essa base da Assembleia diversa e importante para seguir bem, graças a Deus, assim, dentro do possível, né? Seguimos sem percalços maiores, só os desafios do dia a dia mesmo que fazem parte do nosso serviço.
Mas eu achei importante me desfiliar para me dar uma condição melhor exatamente de trânsito e de relacionamento com os parlamentares e com a classe política. Na sua fala e na sua imagem, não ficou nenhuma mágoa, não. Eu não gosto de cultivar mágoa, nem de, sabe, trazer isso para mim. Eu acho que não faz bem, não faz bem para o coração e não vejo, né, motivos para isso, para essa coisa pessoal. Não vejo, não. Eu procuro manter ali um distanciamento, vejo a dinâmica, os interesses. Tenho que fazer minhas escolhas, claro, me posiciono frente àquilo, frente ao que eu considero que me parece o melhor, o acertado no momento, mas sem muita... Deixa a gente pedir aqui a sua opinião, como aliada de Elmano, e de que forma a senhora avalia o secretariado que está sendo formado. Temos aí muitos nomes que já atuam no atual governo, como secretários executivos, e ainda um compromisso do governador de um secretariado 50% feminino. Qual a sua análise dessa conjuntura que se forma? Pois é, eu penso que com esse compromisso o Elmano dá um sinal de comprometimento com relação à presença feminina e é importante, eu penso que especialmente no âmbito da gestão e principalmente da política, ainda é um espaço, né, que as mulheres têm desafios ainda para ter uma presença mais igualitária. Então eu acho que isso eu acho que vem a bem dessa composição diversa e mais representativa. E acho que ele está com muito empenho aí para exatamente chamar pessoas que possam dar sequência com ele ao trabalho, e é muito importante a equipe, as pessoas saberem que estão sendo chamadas pela confiança que o governador Elmano está depositando nelas, e a forma delas responderem a isso com esse compromisso com a população. É uma coisa que a gente sempre lembra, né? Na verdade, nós servimos sob o comando do gestor maior, mas o nosso serviço é direcionado à população do Ceará. Então, tudo isso é muito importante para estar no coração, na mente das pessoas, porque ajuda, né, a que a pessoa ali naquele lugar de secretário, ele possa ter sempre abertura para ouvir as pessoas, ter a devida humildade para fazer reconhecer os erros, fazer correções. Tudo isso faz parte, eu acho que gera uma gestão mais conectada. Deixa eu fazer uma pergunta antes da Carla. O que é que a senhora tem pensado a respeito ao movimento que se formou no entorno dos quartéis brasileiros, aqui em Fortaleza também, contra aqueles que querem resistir contra o resultado das eleições? Nós sempre partimos do ponto de vista de que é um direito das pessoas se manifestar sua opinião, e a liberdade de expressão. Tudo isso são valores muito importantes da nossa democracia. É claro que nada é soberano, tudo tem os limites. Quais são os limites? Dos direitos e da liberdade dos outros, né? E de que aquela liberdade de expressão ela não ultrapasse os limites da ética e do devido respeito, assim, às questões, as regras e a reputação. Então, eu acho que isso aí é muito importante. Agora, as manifestações pacíficas, elas têm, para mim, têm um valor ainda também muito importante, porque eu acho que nada justifica a violência e atos que possam colocar as outras pessoas em risco. Agora, o meu questionamento mesmo com relação a essa presença das pessoas nessa manifestação é assim: o que é que eles querem? Isso aí é que eu me pergunto. O que é que eles querem? Aí, assim, eles querem o quê? Que o resultado das eleições não seja respeitado? Então, isso aí já começa a entrar num limite muito sensível
com relação exatamente às questões da nossa democracia e das mais altas e mais nobres regras democráticas. Não querem que o presidente eleito assuma? É isso? Fazem referência a de que a eleição, a urna eletrônica, cadê as provas? Né? Não conseguem provar. E pelo contrário, o sistema... Se for por causa de urna, vai ter muita gente... Exatamente. Então vamos... assim, as urnas funcionam para uns e não funcionam para os outros, sabe? Então tem, assim, umas coisas muito pouco... realmente racionais e eu, na verdade, o que eu espero, assim, a grande questão é nós conseguirmos nesse país um sentido maior de união, de reconstrução. E a senhora concorda isso é o meu grande desejo. Do Distrito Federal Ibanês, que está começando hoje a fazer pressão, diz que vai botar as tropas em cima, as tropas policiais em cima. É a maneira correta de agir? Eu acho que tem que ter muito cuidado para não empregar a força de uma forma desmedida e desnecessária. Como eu falei, né, sempre pondo em risco a segurança das pessoas. Eu penso que medidas de coibir atos antidemocráticos, elas precisam existir e isso é possível fazer através da inteligência, diálogo, né, através de identificando redes que financiam e que fazem, fomentam esse tipo de ato. Recentemente nós vimos aquele absurdo, né, um ato terrorista. De artefato de perigoso, né, potente, de explosivo. Olha, veja que absurdo, na residência da pessoa, armamentos pesados, ilegais. E ele né? confirmando a polícia que era para distribuir com os militantes. Então, assim, né, isso é um verdadeiro absurdo, uma total falta de limite. Então, essas coisas, eu acho que elas precisam ser coibidas. Agora, é preciso realmente ter muito, muito cuidado para não... para que não seja desmedido o emprego da força. Carla Moura, cadê tu? Estou por aqui, Nonato. Governador, o assunto ontem aqui na rádio foi o aumento abrupto no preço da gasolina aqui em Fortaleza, na região metropolitana principalmente. Inclusive, começamos o jornal hoje falando sobre isso, que revoltou demais nossos ouvintes e com razão. Né? E aí, inclusive, um desses ouvintes nos enviou uma foto questionando se tinha acontecido algum aumento de ICMS, porque ele ouviu de um posto que era isso, que não se confirmou. E a pergunta é, nós tivemos, ao longo desse ano, uma redução do ICMS, que a gente sabe movimentou muito, né? A política, os governadores calcularam as perdas disso de arrecadação. E aí, como é que fica essa conta para 2023, né? Como é que está essa parte da transição para o governador eleito Eumano de Freitas? É uma conta exigente. Nós estamos fechando o ano numa situação bem diferente do que se projetava no início do ano. Claro, né, conseguimos manter um nível de organização suficiente, mas, como eu falei, bem diferente do que se projetava. E isso, claro, para o próximo ano, é um dos pontos que o governador Eumano vai precisar lidar, se não houver alguma interferência positiva aí nesse relacionamento com o governo federal. Eu não sei, assim, o que além de uma previsão de compensação que está prevista, mas que não resolve ainda o problema, poder ser feita, alguma outra questão também, porque não é fácil não, viu? Não é fácil, porque o Estado vem trabalhando dentro de um planejamento, expandindo serviços, e do que eu estou falando aqui? É sempre bom lembrar, né? Eu falo de educação, né? Das escolas, da saúde, da infraestrutura, das estradas, das ações na área da cultura, importantíssimas para o povo, na área do esporte e juventude, na área do desenvolvimento, da proteção social. Nós vamos ter, inclusive, amanhã, eu vou hoje,
sei se é para Quixadá, é hoje, a inauguração da Casa da Mulher Cearense em Quixadá. Tínhamos já de Juazeiro, eu tive a oportunidade de inaugurar de Sobral, hoje a de Quixadá, tem outras em andamento, um serviço super importante para o enfrentamento da violência contra a mulher. Estou, né, dando esse exemplozinho assim, entre outros tantos que o governo vem trabalhando, são as creches, as areninhas, os equipamentos e estruturas dos municípios. Tudo isso se faz com o quê? Com o recurso do orçamento. É um recurso que vem dos tributos, basicamente. O pagamento de pessoal, dessa grande rede de servidores que trabalham no dia a dia, né, na segurança. Né? Então, é preciso ter um orçamento que sustente isso. Quando a gente faz essa defesa, e aí não é querendo... Claro, baixar os preços é maravilhoso, mas o governo federal patrocinou uma alteração do orçamento de uma forma muito unilateral, sem conversar com os estados, sem ter, ou tendo, e pouco se importando com isso, com a noção do que isso vai representar ou iria representar de alteração nos serviços para a população, porque é o estado que... E os municípios, lembrando que altera o orçamento do Estado, altera dos municípios também, porque o Estado repassa sempre, né, uma parte deles. Estou dizendo tudo isso porque eu sei que isso é uma coisa que vai mobilizar o governador Eumano, porque claro que ele vai querer o orçamento restaurado para conseguir avançar, e é isso que a gente deseja, mas não é uma coisa fácil aí, mas torcendo para que... o melhor aconteça. Tem uma última pergunta aqui do Vandenberg, nosso ouvinte, inclusive lhe oferecendo aqui um café com pãozinho integral e batata doce. Ele disse, a senhora acha que há um certo preconceito por parte dos aliados do Sul a essas nomeações de nordestinos? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho difícil, não. Eu acho que é possível. Mas, sabe, eu considero que da parte dessa, pelo menos assim, do que a gente chama hoje dessa bolha, né, das chamadas bolhas, da bolha envolvida na educação, seja gente dos próprios sistemas públicos, seja também aqueles das entidades do terceiro setor, dos movimentos fortes nacionais, como Todos pela Educação, e gente também da academia, que acompanha e que faz esses estudos comparativos, eles estavam torcendo por isso, sabe? Para que o Ceará pudesse ter uma presença no Ministério da Educação. Por entender que aqui realmente a gente tem uma experiência em andamento, né? Mas um percurso que se mostra promissor e que isso pode contribuir para outros estados brasileiros. Eu acho que o Ceará tem realmente prestado da teoria à prática com uma relatividade muito presente. Eu estava assistindo a série do Halder Gomes, O Cangaceiro do Futuro, e notei a grandeza de cearenses como ele, Edmilson, que fundaram empresas de cinematografia que hoje estão produzindo mais filmes do que o Sul. Hoje, o Ceará produz com os seus humoristas e os outros artistas, o que é realmente uma coisa que você não imaginaria. Hoje, quem manda realmente no ranking de melhor produções é o Ceará, o que identifica que a nossa cultura está presente também, a partir de projetos que levaram tempo para chegar até aqui. Então eu torço para que, junto ao Ministério da Educação, a senhora, Camilo, possam ser os senhores realmente edificadores de um novo momento para o Ministério, para o MEC, que é a base desse país em termos de criar etapas de desenvolvimento, que nós, ensinando, educando, orientando jovens, crianças jovens, nós seremos uma nação realmente fantástica. Amém. Para as suas palavras. Parabéns para a senhora. Assim Parabéns. Seja. Dê um abraço no Camilo, que ficou de vir aqui, mas a reunião que rapidamente ele chamou,
a assessoria dele disse, olha, foi chamado ele e a Isolda rapidamente a Brasília. Eu disse, então é coisa boa para o anúncio. Feliz ano novo. Feliz ano novo para todos nós, para todo mundo, e que a gente possa ter dias melhores para as famílias cearenses. Certamente virão.